Olá pessoal, sou o professor Alexandre Henry e eu vou fazer alguns comentários rápidos sobre a nossa sentença civil 01, que tratou de direito previdenciário. Geralmente eu não faço esses comentários, mas me foi pedido e eu achei pertinente porque acredito que vai ajudá-los. Pessoal, eu tenho aqui no fundo o gabarito que eu passei para vocês, então eu vou falar rapidamente o que eu esperava em cada parte, complementando o que disse o gabarito. A primeira coisa que vocês deveriam analisar é a preliminar de litisconsórcio passivo necessário. Existem casos de benefícios previdenciários em que realmente você tem um litisconsórcio passivo necessário. Por exemplo, quando uma pessoa entra contra o INSS pedindo uma pensão por morte e já tem outra pessoa recebendo, você não pode dar sequência à ação sem que você tenha a formação do litisconsórcio passivo necessário entre o INSS e a pessoa que já está recebendo a pensão. Agora, no caso de quem ainda não está recebendo a pensão, se vem outra pessoa e pede, não há necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário, porque não há litisconsórcio passivo necessário. Por quê? Porque aqui nós temos no artigo 76 a previsão, olha, a concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente. Então, eu não preciso ficar esperando outro dependente entrar com processo e muito menos colocar esse outro possível pretendente no polo passivo da lide. Por quê? Justamente porque a lei 8.213 fala, olha, se a pessoa não pediu e vier a outra e pedir, essa que não pediu, se ela depois resolver pedir e tiver direito, ela vai receber, em regra, a partir do momento em que ela fizer o pedido. Enfim, aqui tem um complemento muito mais importante. O cônjuge ausente não exclui o direito à pensão por morte companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação mediante prova da dependência econômica. Isso aqui vice-versa, vale nos dois casos. Enfim, essa preliminar deveria ser analisada logo no início, era o primeiro item da sentença, deveria ser rejeitada e deveria haver a menção expressa ao dispositivo da Lei 8.213, que fala dessa questão da não protelação por conta da ausência de requerimento de outro possível beneficiário. Aí nós temos o primeiro item do mérito, que é a discussão sobre a qualidade de segurado da Previdência Social. Por quê? Porque você só recebe pensão de alguém que era segurado. Se a pessoa não era segurada, não tem que se falar em pensão. Suponhamos que tem alguém que trabalha aí como contribuinte individual, mas não paga nada de INSS, a obrigação era dele, ou seja, ele trabalha por conta própria, não se inscreveu na Previdência e não paga. Se essa pessoa falece, a esposa, o esposo, os filhos não terão direito à pensão, porque ele nem segurado era. Então essa é a primeira discussão. O INSS questiona com bastante frequência essa qualidade de segurado. Às vezes questiona, fala, na data do falecimento ele não era mais segurado. Aí aqui, o que acontece? Nós precisamos, para comprovar a qualidade de segurado, uma prova material. Então, algumas provas são muito importantes. Nós temos, por exemplo, a carteira de trabalho. Ela tem vários registros e está em ordem. Essa carteira de trabalho ela não tem nenhum sinal de adulteração. Em regra, às vezes ela é utilizada até como prova plena, embora não seja uma prova que não possa ser questionada. Mas, em alguns casos, você não tem a prova inicial como a prova material como prova plena. Então, ela vale como início de prova material. Por quê? Porque não pode, nesse caso, ter prova exclusivamente testemunhal para a comprovação da qualidade de segurado ou para a comprovação do tempo de serviço. É um mandamento da lei.
Nesse caso, a autora juntou aqui, ó, extrato bancário da Caixa Econômica Federal com transferência bancária, juntou ainda cópia do cheque feito pela empresa no nome da autora. Então, assim, isso aqui é um início de prova material. Não comprova por si só que ele trabalhava lá, porque essa transferência bancária e esse cheque podem dizer respeito a outro tipo de pagamento que não uma relação de trabalho, mas eles constituem um início de prova material. E ela vem, então, nós temos a prova testemunhal, que ela vai complementar, então, o início de prova material, no sentido de que realmente a vítima e o falecido era segurado da Previdência Social quando faleceu. Então, qual era o caminho aqui? Era mencionar primeiro o artigo 11 para ter fundamentação legal, falar do início de prova material, era preciso explicar quais eram os documentos que constituíam o início de prova material, era preciso explicar. E depois falar da prova testemunhal e explicar por que a prova testemunhal convencia, a fim, então, de se superar esse ponto. Não, então, nós entendemos que o falecido realmente era segurado da Previdência Social quando faleceu. Então, esse ponto está superado. Aí a gente passa para o outro. Olha, não basta isso. Porque ainda há divergência se a autora realmente mantinha uma relação de união estável com o falecido, porque senão ela não era, em regra, dependente dele e não vai ter direito à pensão. Então, nós temos aqui outra vez a questão do início de prova material. Já tem alguns anos que a Lei 8.213 foi alterada. Deixa eu ver se eu coloquei aqui Aqui, ó, nós coloquei no artigo 16, essa alteração já tem alguns anos. Então, exige-se esse tipo de prova material, de início de prova material que está aqui. Recomendo bastante a leitura desse dispositivo. Sem o início de prova material para falecimentos posteriores à alteração legal, não me lembro em que ano que foi, se foi 2015, 2016, mas na lei vocês verificam qual foi o ano da alteração legal. Então, depois disso, se não tiver início de prova material, aqui já nem se analisa a prova testemunhal. Não cabe nem deferir, porque não basta a prova testemunhal. Então, no nosso caso, era preciso mencionar essa legislação, era preciso mencionar os documentos, comprovante de endereço comum, a conta conjunta, mencionar que isso era suficiente para a questão do início de prova material, e depois mencionar a testemunha e explicar por que o testemunho foi suficiente para considerar que havia, então, uma união estável entre a autora e José Nogueira. Tem que ser uma fundamentação completa para receber a nota integral nesse caso. O termo inicial da pensão é questão bem simples, tá? É previsão legal. Aqui nós temos o artigo 74. No caso, a autora entrou com pedido depois desse prazo. Então, se ela entrou com pedido no INSS depois desse prazo, ela vai receber apenas a partir da data da entrada do requerimento no INSS, não da data do óbito. Quanto ao termo, a duração da pensão, ela não é mais vitalícia em todos os casos, mudou tem alguns anos, e agora nós temos uma tabelinha. Essa tabelinha ela sofre alguma variação, ela mesma prevê essa variação. Hoje já aumentou um pouquinho alguns limites temporais, mas está lá na normatização do INSS. No nosso caso aqui não tinha influência essas mudanças que foram feitas posteriormente, e é inquestionável que a autora tinha 38 anos de idade, 38 anos e 2 meses na data do óbito de José. O que importa aqui é a idade da pessoa que sobreviveu, não a idade da pessoa que faleceu. Então, a pessoa que sobreviveu, ela tem 38 anos de idade, vai lá para a tabelinha. Então, vai durar apenas 15 anos a pensão, porque ela está entre 30 e 40 anos de idade. Tinha a questão da tutela de urgência, tá? A tutela de urgência era preciso analisar, e nesse caso eu exigi o deferimento, porque ficou comprovado pela prova testemunhal que a autora estava passando necessidade.
Bom? Então, se já comprovado o direito de forma exaustiva na sentença, não era nem a probabilidade do direito, mas era a certeza, bastava citar a prova testemunhal que ratificou a urgência requerida para se deferir a tutela de urgência, conforme está no artigo 300. Então, eu exigi isso. E quando a gente defere uma tutela contra o INSS, coloque em um prazo razoável para o cumprimento dessa tutela. A gente coloca aí entre 30 e 45 dias para cumprimento. Não fala em cumprimento imediato. Se quiserem estabelecer uma multa desde já, falou em caso de descumprimento, incidirá a multa. O TRF da 4ª Região acho que tinha trabalhado com a multa por volta de R$100 por dia, mas uma multa de R$150, R$200 por dia, limitada ao valor do benefício até a data da sentença, é uma multa razoável. É imprescindível colocar essa multa? Não, não é, mas a maioria dos dias coloca, tá? No dispositivo, o que é importante dizer se você resolveu ou não o mérito. Não é necessário colocar aquilo que não foi acolhido, seja preliminar, seja questão de mérito. Agora, se você acolheu alguma preliminar, tem que estar aqui, mencionando que preliminar foi acolhida, e aí geralmente extinguir aquela parte do feito sem resolução do mérito. E em relação aos pedidos acolhidos, é preciso que você detalhe. E no caso de um benefício previdenciário, nós temos que colocar na sentença o tipo do benefício deferido, tá? Se é pensão por morte, se é aposentadoria por idade, se é aposentadoria por tempo de contribuição, enfim. Colocar a data de início do benefício, a famosa DIB. Ah, o que é DIB, professor? Data do início do benefício. No nosso caso aqui vai ser igual a DER. DER, professor? Esse termo todo mundo fala, DR. Quem trabalha com previdenciário sabe. DIB, DER, RMI, essas coisas a gente fica craque. A DER é a data de entrada do requerimento administrativamente no INSS. Então, a gente fala muito assim, DIB na DER. DIB na DER, isso, a data de início do benefício na data da entrada do requerimento. Não é o nosso caso aqui, né? Aqui aliás, aqui não é na data do óbito. A duração do benefício, que no caso são 15 anos, e no caso falar que a remuneração mensal inicial, a famosa RMI, seja apurada administrativamente. Juros e correção monetária, nós temos uma grande dificuldade por parte de alguns alunos nesse ponto, mas basicamente é o seguinte, tratando-se de benefícios previdenciários, você vai aplicar a Selic a partir da emenda constitucional 113, desde que naquele mês específico esteja incidindo juros e correção monetária, porque a Selic engloba os dois, você não pode aplicar Selic para períodos que incida apenas correção monetária ou apenas juros. Então imagine que alguém entra com pedido agora em 2023 de uma pensão por morte desde 2018. E aí você vai condenar o pagamento dos atrasados. Aí a citação foi agora, em fevereiro de 2023. Os juros nos benefícios previdenciários correm a partir da citação. Então, nós temos a seguinte questão. Até a data da citação só vai correr correção monetária. Não vão incidir juros. Se é só correção monetária, a gente não vai aplicar a Selic. Você vai falar, olha, em relação às parcelas vencidas, incide correção monetária com base no INPC, esse é um índice que está na legislação previdenciária, desde a data em que cada parcela da pensão deveria ter sido paga, até a data da citação. Como a citação foi posterior à emenda constitucional número 113, então a partir da citação incide tão somente a Selic, que já engloba juros e correção monetária. Ok? Então essa é a redação correta. Nós temos que mencionar a tutela de urgência deferida na parte dispositiva da sentença, falar das despesas processuais, aqui não foi mencionado, se eu não me engano, que a autora tinha recebido gratuidade judiciária, então não cabe deferir de ofício aqui, não foi pedido. Então nós deveríamos, se a autora foi vencida em parte, ela deveria ser responsabilizada por parte das despesas processuais. E a outra parte por conta do INSS, mas o INSS não paga despesas processuais na Justiça Federal,
porque está aqui, ó, são isentos de pagamento de custos à União, tal. Agora, se, por exemplo, você entende que a autora deve pagar apenas 20% das despesas processuais, eventual percentual que ela adiantou das despesas e que seja acima de 20% do total deve ser ressarcido pelo INSS, porque essa isenção, como consta no parágrafo aqui único, ela não alcança, ela não exime o INSS de devolver as custas adiantadas pela outra parte. Por fim, honorários de sucumbência. No caso de honorários de sucumbência, a gente tem uma regrinha, que é do artigo 85, parágrafo 3º, e a gente sempre fala, olha, nas causas em que você não tem certeza do valor, ou seja, naquelas causas em que você tem necessidade de fazer uma liquidação de sentença posterior, você vai deixar o estabelecimento do percentual dos honorários para a fase de liquidação de sentença, só do percentual. Porque como você ainda não sabe o valor, você não sabe como você vai encaixar nessa gradação aqui do artigo 85, parágrafo 3º. Agora, a base de cálculo você já tem que dizer desde já qual é. Então, condena o INSS a pagar honorários de sucumbência em percentual a ser fixado em sede de liquidação de sentença, conforme o artigo 85, parágrafo 4º, que está aqui na frente, né? Incidente sobre o valor da condenação, consideradas as parcelas vencidas até a data da sentença, conforme súmula do STJ. Agora, no nosso caso aqui, é bem certo que não ia ultrapassar 200 salários mínimos, né? Bem certo. Então, se a gente já poderia condenar com um percentual de 10%, até porque se ultrapassar, esse percentual também faz parte da segunda faixa. Então, ele é comum. Então, até 2.000 salários mínimos de condenação, eu posso estabelecer honorários de sucumbência em 10% e não vai estar errado. Bom, o que você não pode por exemplo, eu tenho certeza que passou de 200 salários mínimos. Já estabelecer os honorários em 8%. Não pode, porque na primeira faixa, até 200 salários mínimos, tem que condenar em 10% no mínimo. E a autora, ela deveria ser condenada também a pagar honorários de sucumbência com base na diferença entre o que ela pediu e o que ela obteve de condenação. A remessa necessária, que é outro tema, porque se for uma sentença ilíquida, geralmente a gente determina a remessa necessária. Mas nesse caso aqui é certeza, tá? Por um simples cálculo aritmético, que a condenação não vai passar de 1.000 salários mínimos. Por quê? Porque o teto da Previdência, hoje, ele dá o quê? Deve estar em torno de 5, 6 salários mínimos. Mesmo que você tenha 60 meses, 5 anos, que é o período da prescrição, você vai ter 60 vezes 5, 300 salários mínimos. Ou seja, dificilmente uma condenação só ao pagamento de benefício previdenciário vai superar na data da sentença esses 1.000 salários mínimos. Então, por isso, se for só esse o caso, geralmente a gente dispensa a remessa necessária, ok? E depois do encerramento da sentença, você não precisa ficar colocando aquele monte de orientação para a secretaria, não. Basta, nesse caso aqui, você colocar, se for um processo eletrônico, não precisa nem falar em registro e publicação da sentença, basta a intimação. Se for um processo físico, aí é preciso registrar, publicar e intimar as partes da sentença. Local, data, juiz federal substituto, sempre recomendo colocar juiz, entre aspas, juíza, para não identificarmos gênero. Então, essa é a nossa sentença. Se ficou alguma dúvida, peço que entre em contato comigo, que a gente explica, ok? Então, um abraço do professor Alexandre Henry e obrigado pela confiança no Justo Tutor.